cultura e diversão. Hoje, na nossa quarta cultural, nós vamos falar do lançamento de um livro chamado Uma Moeda ou um Beijo, que é dos quadrinistas Leonardo Mello e André Kalimann, que vai ser lançado nessa semana durante a Bienal de Quadrinhos de Curitiba. Os autores vão estar presentes em uma mesa redonda do evento amanhã, 7 de setembro, à 1h30 da tarde. Essa fala é aberta ao público no Museu Municipal de Arte, mas antes disso eles estão por aqui, a gente já vai falar com eles. Falar um pouquinho antes do livro, claro, o livro conta a história de Gilda, um morador de rua que se vestia de mulher para pedir trocados na Boca Maldita. É um personagem emblemático da história de conhecida. Ela ficou conhecida na história de Curitiba e ela ficou conhecida na época como uma das figuras populares que marcaram lendas urbanas da cidade. Ela morreu em 1983 e, por ser uma figura popular, logo surgiram inúmeros boatos, mistérios e aí, claro, vira lenda, vira história. E sobre esse livro está recebendo hoje aqui na Quarta Cultural, nos estúdios da CBN, o Leonardo Mello e o André Kalimann. Muito obrigado por terem vindo aqui na CBN. Obrigado você, Felipe. A gente agradece a oportunidade aqui. Vamos bater bola aqui, né? Temos dois entrevistados, Leonardo e André, quem quiser começar. Conte um pouquinho como é que surgiu a ideia de transformar essa história em quadrinhos. Muito bem. Na verdade, eu não conhecia a Gilda, né? Eu estava procurando algum tema curitibano para escrever, apesar de eu ser roteirista, e eu e o André, a gente começou a fazer quadrinhos desde 2006, mas eu ainda não tinha feito uma história exclusiva sobre Curitiba, que é a cidade onde eu nasci, né? E eu estava procurando um tema sobre isso, alguns amigos me falaram sobre a Gilda. Num primeiro momento eu nem tinha cogitado de fazer uma história só sobre ela, mas quando eu comecei a pesquisar a sua história, eu vi que era bem sofrida e principalmente a questão da morte dela acabou gerando inúmeros boatos, né? Então, se perguntar para uma pessoa, vai dizer que foi assassinado, o outro vai dizer que foi cirrose, o outro vai dizer que foi espancado, né? Então, isso eu achei bem interessante, apesar de existir o laudo oficial da morte dela. Eu achei que seria um tema legal de brincar misturando fato e ficção, né? Então veio a ideia aí de ter um detetive investigando a morte dela e intercalado com flashbacks que mostram a sua história, e aí mistura, né? E acontece essa mistura entre a realidade e os boatos, as lendas aí que aconteceram. E aí, claro, a gente está na semana da Bienal de Quadrinhos de Curitiba, o livro é em quadrinhos. Como é que foi para chegar nesse traço e retratar tanto a cidade como a personagem? Então, como o Leonardo disse, toda essa história é contada através de uma investigação, né? Então é uma história de detetive. E aí eu decidi usar um traço que até para mim é bem... Eu faço bastante, que é esse preto e branco, bem carregado. Então quem pegar a HQ, né, o livro, vai ver que é todo desenhado nesse estilo meio de quadrinho e filme noir, né, para ambientar bem essa questão do detetive, né, indo atrás do que teria acontecido com a Gilda. Então eu usei muito esse material que é o mais clássico dos quadrinhos, que é o nanquim sobre papel, preto e branco, assim. Então acho que ficou com uma atmosfera bem interessante. Eu vou cometer uma indiscrição aqui, mas daí eu pergunto por quê. Quantos anos vocês têm? Quantos anos você tem? 40. E você? 37. Então, a Gilda morreu em 83, né? Então tem uma história aí. Eu também tenho 40, eu nasci em 83, então a gente não viveu, né? A gente já tá nessa fase das lendas, né? Então, como é que vocês chegaram nas histórias? Como é que isso foi nessa fase de pesquisa para chegar nisso? Justamente, né? Eu nasci 2 meses depois que a Gilda morreu, né? Então eu comecei a pesquisar, assim, mais conversando com amigos, né? Mas depois fui atrás de recortes de jornal na época, né? A gente fez visitas juntos lá na Casa da Memória aqui, até para conhecer melhor os cenários e servir de referência para o Kalimann. Mas foram 2 grandes trabalhos que serviu de fonte para conhecer a história da Gilda. Foi o filme Beijo na Boca Maldita, do Ianco Del Pino, que está disponível no YouTube, e também a tese de doutorado do professor Jamil Cabral, da Universidade Federal do Paraná, que teve a Gilda como tema central, né? Então o professor Jamil ele pesquisou a Gilda exaustivamente, então a tese dele tem vários apêndices ali com notas de jornal da época, né? Então ele fez uma pesquisa bem extensa mesmo.
e serviu de base para muita coisa, né? E nessas notas de jornais também tinha relatos da Gilda, as peças que ela pregava, né, no pessoal, tem o fato que ficou muito conhecido, que foi a prisão dela durante o Carnaval de 82, né? Ela levou um chute na boca e acabou sendo presa, então isso também foi um dos fatos aí que aconteceram com ela. Teve também a cena em que ela presenciou um tiro, né, numa estudante que acabou ficando paraplégica. Então essa e outras histórias a gente procurou dar a nossa versão no livro, né, mas vieram todas dessas duas fontes principalmente. E pano de fundo, a cidade, André, a gente enxerga um pouco de Curitiba dos anos 80 até dos anos 70, como é que é isso? Enxerga bastante. Para mim foi muito legal poder desenhar essa HQ que retratava, né, que o Leonardo propôs retratar a cidade e estar morando aqui, porque eu pude ir nos locais e, inclusive, achar ângulos ali muito específicos para desenhar a Boca Maldita. Tem até essa cena do tiro que o Leonardo comentou. O carro passa na frente da biblioteca, vai ali pela Carlos de Carvalho, né? Daí Cabral, sobe a Alameda Cabral. Então eu mesmo fiz todo esse trajeto, tirando foto, desenhando e, claro, adicionando elementos que eram dessa Curitiba dos anos 80, como, por exemplo, aquelas luminárias redondas, né? Ali na Boca Maldita, o Coreto, né? Que não tem mais, mas tinha. O robô lá da Praça Osório, quem cresceu ali, né, vai se lembrar. E disso, aí tem uma questão interessante, né? Você falou de fotografar, de olhar. Você também faz aquela cena clássica de parar e desenhar na frente do lugar, ou você só desenha depois? Não, faço também. Tiro foto, mas o ideal é desenhar ali. Às vezes não é o desenho final que vai ser impresso, mas é uma preparação, um esboço, um estudo para depois desenhar na folha de quadrinhos, né? E quanto tempo foi de trabalho até a gente chegar no livro pronto? Nossa, acho que a primeira versão do roteiro foi 2018, 2019. Depois teve mais alguns tratamentos ainda. E eu acho que o Calimã levou um ano e meio desenhando, né? Acho que foi por aí. Eu lembro que eu desenhei bem naquele início da pandemia, 2020 ali, assim. Foi até um período que eu fiquei bem recluso em casa. Eu produzia bastante páginas, assim. Foi bem esse período. Para você que está chegando agora, nós estamos falando do lançamento do livro Uma Moeda ou um Beijo, dos quadrinistas Leonardo Mello e André Calimã, que estão aqui com a gente na nossa Quarta Cultural. Esse livro que é lançado nessa semana na Bienal de Quadrinhos de Curitiba. Amanhã vai ter uma mesa redonda do evento, amanhã dia 7 de setembro, às 1h30 da tarde. Essa mesa é aberta ao público no Museu Municipal de Arte. Então fale um pouquinho desse evento, qual que é a ideia de ser esse bate-papo amanhã? Assim, já é um evento bastante tradicional aqui, né? Ele sempre teve a ideia de ser bienal e foi interrompido por conta da pandemia, né? Então tá todo mundo ansioso por conta desse retorno. Se não me engano, já é a terceira ou quarta edição, né? Que é lá no MUMA, né? As primeiras edições foram aqui no centro da cidade. E o MUMA, assim, é um espaço, né, fantástico para esse tipo de evento. Então ele recebe aí artistas nacionais, internacionais, tem a feira de quadrinhos, que é composta basicamente por artistas independentes e editoras nacionais. Então é um espaço assim, muito legal para quem gosta de quadrinhos, né? Tem palestras, oficinas, tem outros lançamentos também, né? Não só o nosso. E falando especificamente do nosso, amanhã, às 1h30, essa mesa redonda vai falar um pouco mais no detalhe aí sobre o livro e vai ser mediado pelo Guilherme Jacon, que foi o grande responsável pela placa da Gilda lá na Boca Maldita, tem hoje, né? Então temos mais essa questão histórica. E como que você vê essa importância de ter uma Bienal de Quadrinhos em Curitiba, trazer a discussão e também a gente conseguir enxergar vários trabalhos na própria cidade? O legal é que a Bienal sempre traz artistas de fora, de outras cidades, estados e também de outros países, né? E também por isso é legal a gente ter uma obra que represente a cidade, até para contar um pouco dessa nossa cultura, dos nossos personagens icônicos para quem vem de fora, né? E também para o público daqui, porque muita gente nem conhece a Gilda, às vezes por questão de idade, como é o nosso caso, que a gente foi conhecer depois, ou porque até na época, às vezes, não prestou atenção nos acontecimentos. Então acho que a HQ ela resgata uma parte importante
dessa história da cidade. Eu queria falar um pouquinho mais disso, né? Como que vocês avaliam? É um jeito da história se perpetuar, né? Da gente entender a nossa própria história, ou às vezes uma história que algumas gerações estão perdendo, o livro pode ajudar a trazer de volta? Com certeza, Felipe, né? Acho que nasceu um pouco disso, né? Desse resgate histórico, não só por conta da Gilda, né? Que é uma figura popular e não deixar a memória dela ser perdida, mas também a história da própria cidade, que acaba se tornando um organismo vivo, né? Ela se transforma o tempo todo. Então, quando a Gilda chegou na cidade, não existia ainda o calçadão da 15, por exemplo, né? Então essa foi uma das coisas que a gente pesquisou, e é um tema que está presente, inclusive, no livro, o tema da transformação urbana, né? O que mudou, né? As mudanças de zoneamento daquela época para cá. Então, tudo isso está presente aí. A gente está falando que o livro é sobre a Gilda, né? Um personagem emblemático da história de Curitiba, uma personagem emblemática do centro da cidade, da Boca Maldita. Então vamos falar um pouquinho do nome do livro, né? O nome do livro é Uma Moeda ou um Beijo. Conte um pouquinho da história, por que o livro tem esse nome, claro, qual a referência à Gilda. Esse, pelo que o pessoal sempre fala, né, era o seu famoso jargão, né? Me dá uma moeda, senão eu te dou um beijo, né? Então, a Gilda, ela se vestia de mulher, né? E as pessoas dizem que ela passava um batom vermelho, né? E ameaçava, entre aspas, as pessoas com esse jargão. E uma das pesquisas que a gente fez nas notas de jornais era justamente de um conto que foi publicado no jornal, de uma dessas travessuras que ela aprontava, né? Em que um frequentador ali da Boca Maldita, um empresário, um político que conhecia muito a Gilda, ofereceu para ela uns trocados para ela beijar um amigo, né? Então diz que tinha muitas dessas brincadeiras que ela fazia, virou inclusive tema de um samba enredo, né, que está na orelha do livro, inclusive, foi feito na época em que ela morreu, e um dos versos dizia: que saudade das brincadeiras que a Gilda aprontava, né? Então, é por aí. No nosso site, a gente está no áudio aqui, né? Está ao vivo no rádio, mas nosso site, nossas redes sociais, daqui a pouco vai ter algumas imagens da nossa conversa aqui, você vai conseguir ver os nossos próprios entrevistados, mas também o livro. Mas para quem agora não está vendo, né, que está no áudio, queria que falasse um pouquinho da construção da capa, né? Que tem essa questão do nome de Uma Moeda ou um Beijo, tem uma boca na capa, né? Como é que foi essa construção? Uma imagem que veio de bate-pronto, né? Até por essa questão que a Gilda realmente colocava quem passava ali nessa posição, né, de dar uma moeda ou um beijo. E também tem uma certa referência a esse documentário também, lembra do Ianco Delpino, que também ele usou a coisa da boca ali. E ao mesmo tempo eu queria uma capa que fosse simples e impactante, assim, né, e que já apresentasse a personagem. Então acho que foi uma boa opção. E é extremamente impactante, né? Não tem como não ver a capa, né? Ela chama muita atenção, bacana. Pra gente fechar, vamos falar um pouquinho do que vocês consomem de quadrinhos hoje, que tipo de conteúdo vocês consomem? Pedir pros dois falarem um pouquinho. Olha, eu colecionava muito Marvel, né, na minha adolescência, mas já faz um bom tempo aí que eu não compro mais nada de super-herói, né? Eu fui mais pra linha de ficção científica, terror, né? Mas faz algum tempo aí que eu já não ando consumindo nada assim com frequência, né? Alguma coisa assim que me chama atenção, né? Que sai, isso aqui deve ser legal, né? Compro geralmente histórias fechadas e tal, ou releituras de coisas da época que eu consumia, ou coisas novas mais fechadas, né? Até porque hoje em dia está muito gourmetizado, né? Essa parte aí, né? Então, antigamente a gente ia no sebo, comprava aí uns gibi com 5, 10 reais, né? Hoje em dia você chega na livraria, tudo livro de capa dura, 70, 80 conto aí no mínimo, né? Então o consumo aí também, de maneira geral, acabou diminuindo, né? E o André? Eu leio bastante quadrinho, assim, que foge também dessa temática mais super-herói. Eu gosto de quadrinho estilo policial, estilo noir. Tem bastante material saindo do pessoal daqui da cidade, né? Inclusive que dá para ver lá o pessoal pode conferir lá na Bienal de Quadrinhos.
muita coisa nova saindo. Então, eu vou mais por essa linha, assim, tentando achar mais o que é mais alternativo, de quadrinho, que geralmente é melhor, inclusive. E quem quiser adquirir o livro, como é que faz? Pode passar lá na Bienal, né? Aproveitar que vai estar com preço especial aí de lançamento. Mas também pode adquirir na internet, né? A gente tem uma loja própria aí, chama gibstory.com, né? Ou também pelo site da editora, né? quadrinhopole.com. Qualquer um dos dois aí serve, e vai estar aí também nas livrarias e comic shops aí. Vamos reforçar então, quem quiser ver o lançamento oficial, conversar com os autores, inclusive, é amanhã, dia 7 de setembro, feriado, então dá para passar por lá, 1h30 da tarde, no Museu Municipal de Arte, faz parte da Bienal de Quadrinhos de Curitiba, o lançamento do livro Uma Moeda ou um Beijo, e a gente agradece, claro, os quadrinistas Leonardo Mello e o André Kalimann, eu sabia que uma hora eu ia falar Kalimann errado, que vieram aqui falar um pouquinho, assim, sem sombra de dúvidas, é algo importante, né, trazer com a cara dos quadrinhos um personagem ou uma personagem de Curitiba, é um fato histórico. Muito obrigado por terem vindo aqui na CBN. A gente que agradece, Felipe. Muito obrigado. Obrigado. CBN Curitiba, segunda edição.